Dando continuidade ao nosso tema, né? Então, a gente já viu um pouquinho sobre as leis ponderais. Então, é isso que nós estamos estudando. Então, ó, sabemos que as leis, né, elas são divididas em dois, as leis ponderais e as leis volumétricas. Essas são as leis que regem a química, tá? Então, a gente está vendo sobre as leis ponderais. Então, são leis relativas à massa que participa das reações. Então, nós vimos, né? Então, são três leis. Lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, foi a que a gente já viu. O que ela fala? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, ele fala que a massa que a gente tem no começo é a mesma massa que a gente vai ter no final. Então, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, tá? Quando está em um sistema fechado. Quando está em um sistema aberto, significa que às vezes ela pode perder isso em gás ou ganhar em gás, né? Em vapor aí e os gases da atmosfera. Então, por exemplo, palha de aço. Se eu pegar e queimar a palha de aço, eu vou ter o peso dela vai ser maior depois do que antes. Por quê? Porque ele absorveu o oxigênio e participou da reação, certo? Então, a gente já fez umas continhas, né? Eu passei os exemplos para vocês e depois eu vou passar os exercícios para vocês. Passei um para vocês verificarem. Hoje nós vamos ver a lei das proporções definidas, ou a lei de Proust. O que ela fala? O seguinte, ó. Uma substância pode ser proveniente de diferentes fontes naturais ou ser obtida por vários processos. No entanto, seja qual for o método de obtenção, a substância sempre terá a mesma composição química física. Então, foi essa conclusão que chegou o químico francês Joseph Louis Proust. Ele viveu de 1754 a 1826. Em 1797, Proust anunciou a lei das proporções definidas, ou a lei de Proust. O que ele falava? Substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outras substâncias. Então, ele fez esse experimento. Ó. Ele entendeu que para cada 3 gramas de carbono, ele precisa de 8 gramas de oxigênio e forma 11. Tá, mas eu não quero 11 gramas. Então, se eu colocar 6, se eu dobrar o carbono, eu vou ter que dobrar o oxigênio. E daí vai dobrar o meu produto. Então, ele fala o seguinte, o que acontece? Essas leis são assim. É a mesma coisa com bolo. Se eu vou fazer uma receita, eu tenho uma proporção. Se eu vou fazer 2 receitas, eu tenho que dobrar todos os ingredientes. Se eu for fazer 3, eu vou dobrar 3 vezes todos os ingredientes. Se eu diminuir na metade, eu vou diminuir todos os ingredientes. Eu não posso diminuir um e deixar o outro igual, porque ele não vai dar certo. Então, ele fala que de qualquer forma, por exemplo, que eu vou, gás carbônico, de qualquer forma, qualquer lugar que eu pegar esse carbono, qualquer lugar que eu pegar esse oxigênio, sempre vai ser 3 mais 8 e essa nas proporções. Por exemplo, se eu for metade disso, eu vou pôr 1,5 mais 4, que vai dar 5,5. Então, sempre que eu for tirar ou pôr em alguma quantidade, sempre vai ter que ser a mesma. Por exemplo, se eu colocar 6 gramas de carbono e eu vou colocar 7 gramas de oxigênio, ele vai formar o quê? Vai formar 11 gramas de carbono mais o carbono, 11 gramas de gás carbônico mais o que sobrou. O que isso significa? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Por exemplo, ó, ele falou que o carbono é 3 e o oxigênio é 8, que ele vai formar o CO2, 11 gramas, certo? Ele tem que ser nessa reação. Se eu colocar 4 gramas aqui, 8 gramas aqui, o que vai acontecer? Ele vai formar 11 gramas aqui, só que aqui, ó, vai sobrar 1 grama. Ó, porque aqui vai dar 12 e aqui vai dar 12, seguindo a lei de Lavoisier. Por que vai sobrar aqui? Ó, vai sobrar aqui o carbono. É a mesma coisa que a gente pegar lá o Toddy, por exemplo. Lá, colocar Toddy no leite.
Ah, se está escrito 3 colheres. Se eu colocar 4 colheres, o que vai acontecer? Ele vai dissolver 3 e vai sobrar 1, vai ficar o pozinho. É isso que ele está falando nessa lei. Então, essa lei fala que ele está sempre na proporção. Ó, então, aqui, um outro exemplo. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio mais 16 de oxigênio e forma 18 de água. No segundo, eu coloquei 4 e 32 forma 36. Então, vai ser sempre nessa proporção, ó, de 1 para 8. Então, essa proporção, ó, primeira experiência, eu descobri que para cada, ó, 2 gramas, 16. Então, para cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 de oxigênio. A segunda, eu também percebi isso. Então, vai ser sempre nessa percepção. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Vamos pensar um exemplo prático. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reage com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo gás amônio. A massa de gás amônio que iremos obter na reação quando misturamos 2,1 de nitrogênio com uma quantidade de oxigênio, de hidrogênio é. Vamos ver como é que foi. Ó, 7 nitrogênio mais 1,5 vai dar 8,5, certo? E se eu daí aqui ele falou o seguinte: eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Ó, eu tenho 2,5, 2,1 aqui, e eu quero saber a minha massa de amoníaco, certo? Ó, então, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, eu tenho 7 gramas e 1,5, que dá 8,5. Eu tenho 2,1 aqui. E eu quero saber quanto gás que eu vou fazer. O que eu faço? Eu faço uma regra de 3. Ó, 7 gramas. Em 7 gramas eu vou produzir 8,5. Em 1,1 eu produzo quantidade de massa. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz. Ó, o 7 multiplica aqui. Eu vou fazer uma regra de 3. 7 vezes M, ou seja, o de cima multiplica com o de baixo aqui. E o de cima multiplica com o de baixo aqui, ó. Agora esses aqui. E assim eu calculo a minha massa. Vamos pensar em um outro aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Então, nós temos, no caso, esse exemplo. Vamos lá ver como é que vai ficar. Ó. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio formando amônio. Então, o que eu tenho? Nitrogênio, ele vai reagir com hidrogênio, que ele forma o quê? Amônia, tá? Então, eu tenho 28 gramas de nitrogênio que reage com 6 gramas de hidrogênio, formando quanto de amônia? Bom, aqui eu vou somar. Quanto que é? 28 mais 6. Deixa eu pôr esse aqui no canto aqui para ficar mais fácil, ó. 28 mais 6, que vai dar 34, certo? O que eu fiz? Eu somei. Essa daqui, qual lei que é? A lei de Lavoisier. Agora, ele quer saber o seguinte: qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio, então eu tenho 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio para formar a reação. Eu quero saber quantos gramas de amônio. O que eu vou fazer? Ó, 28, 140 é igual 34 por M. Ó, aqui eu vou copiar esses dois. E eu vou fazer uma regra de 3. O que é a regra de 3? Ó,
Por que regra de 3? Porque eu tenho 3 valores e quero descobrir o quarto. Eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou multiplicar 28m é igual a 34 vezes 140. 28m é igual a 34 vezes 140, deixa eu ver aqui. Ó, 34 vezes 140 vai dar 4.760. Opa, peraí. 34 vezes 140, 4.760. Eu quero saber de 1m. Então, 4.760 dividido por 28. A minha massa vai ser de 170 gramas. Nossa, peraí que tá muito apertadinho aqui. Então, eu vou descobrir que o meu M vale 170 gramas. Então, 28 vai formar, se eu colocar 28 gramas de nitrogênio, eu formo 34 gramas de oxigênio. Para eu formar 140 gramas, eu vou precisar de 170 aqui. Opa, desculpa. Peraí que eu me confundi aqui. Para eu formar 140 gramas, eu vou precisar aqui de 170. Eu inverti os lados da questão. Então, toda vez aqui, eu vou fazer uma regra de 3. Então, vamos pensar nesse outro produto, nessa outra reação aqui, ó. 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de olha, pus um G a mais aqui, de oxigênio formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio são necessários? Tira esse G aqui. Ó, então eu tenho o sódio mais oxigênio, ele forma peróxido de sódio. Então, Na mais O2 formando, opa, NaO2. Bom, como é que eu tenho aqui? Então, eu tenho, ó, 46 gramas reage com 32, formando quanto? Ó, 46 mais 32 dá 8,78, certo? Quantos gramas de sódio, ó, o sódio tá aqui, serão necessários para obter 156 gramas? Ele quer saber aqui qual é a massa dele. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois com esses dois. 46 sobre M é igual a 78 sobre 156. Vou fazer a multiplicação em cruz. Ó, 78 vezes M é igual a 46 vezes 156. Então, 78 vezes M é igual a 46 vezes 156, que vai dar 7.076. M é igual a 7.176 dividido por 78. Então, o meu M é 92 gramas.
Então, com isso, a gente achou como faz aí essa proporção. Sempre, então, vai ser na mesma proporção. Então, ó, eu tenho agora esse probleminha aqui. Então, vamos lá. É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Ácido cítrico mais bicarbonato de sódio é igual a citrato de sódio mais água mais dióxido de carbono, tá? Para total neutralização, ou seja, para eu neutralizar, eu vou ter 152 de bicarbonato de sódio para 192 de ácido cítrico. Qual é a massa de bicarbonato necessária para neutralizar 196 gramas de ácido cítrico? Então, aqui, olha, eu tenho aqui. Então, ó, 252 gramas de ácido cítrico, ele precisa de 252 gramas de bicarbonato de sódio necessita de 192 gramas de ácido cítrico. Então, ele quer saber qual é a massa de bicarbonato de sódio, essa daqui, necessária para neutralizar 0,96. Então, eu tenho 0,96 e eu quero saber qual é a massa de bicarbonato de sódio. E a mesma coisa a gente vai fazer por regra de 3. 192 dividido por 0,96 é igual a 252 por M, multiplicando em cruz. 192M é igual a 0,96 vezes 252. Então, 252 vezes 0,96. Então, 252 vezes 0,96 vai dar o quê? Ó, 192 gramas é igual a 241,92. E agora, eu faço a divisão. Dividido por 192, que vai dar M é igual a 1,26 gramas. Então, aqui a gente vai fazer todos por regra de 3. E com isso, a gente sabe qual é. Essa sempre vai ser nas proporções fixas. Então, se eu diminuir um, eu tenho que diminuir o outro. E aqui a gente vai calcular essa diminuição, certo? Então, esse novo probleminha. Então, vamos para o nosso último probleminha aqui de exemplo. Ó, adicionando-se, ó, o 7 seria sempre a gente ir grifando. Adicionando 4,5 gramas de gás hidrogênio a 31,5 gramas de gás nitrogênio, originam-se 25,5 gramas de amônio, sobrando ainda nitrogênio que não reagiu. Então, para obter 85 gramas de amônio, a quantidade de hidrogênio e nitrogênio necessária é... Bom, então vamos lá. Eu tenho hidrogênio. Nossa, que letra horrorosa. Ó, vamos lá. Hidrogênio reage com gás nitrogênio e origina-se o quê? Amônia, mas sobrou aí o nitrogênio, né? Mas um gás nitrogênio que não reagiu. Então, vamos calcular quanto tem tudo aqui. Ó, o hidrogênio, então, o que tem? 4,5 gramas, reage com 31,5 gramas,
originando 25,5 gramas de amônio. E mais um tanto de nitrogênio aqui que não é necessário calcular. Eu quero saber, para eu produzir 85 gramas de amônio, quanto que eu vou precisar de hidrogênio e quanto que eu vou precisar de nitrogênio. Então, eu vou fazer duas contas aqui. Eu vou relacionar primeiro o hidrogênio com o amônia, depois o nitrogênio com o amônia. Então, primeiro do hidrogênio, ó. Vamos pensar no hidrogênio. 4,5 dividido por M é igual a 25,5 por 85. Faça a multiplicação em cruz. M vezes 25,5 é igual a 4,5 vezes 85. M é igual. Deixa eu fazer. Não vamos cortar passo, não. Vezes 25,5 é igual a 4,5 vezes 85. 4,5 vezes 85, que vai dar 382,5. Agora, eu faço a divisão. 382,5 dividido por 25,5. Então, a minha massa aqui seria de 15 gramas. Massa do quê? Do hidrogênio. Então, para produzir 25,5, eu preciso de 4,5. Para produzir 85, eu vou precisar de 15. E agora, eu vou calcular do gás, porque ele quer saber do gás nitrogênio também, não só do hidrogênio. Então, olha, agora eu vou fazer dessas duas. 31,5 dividido por M é igual a 25,5 dividido por 85. Faço a multiplicação em cruz. M vezes 25,5 é igual a 31,5 vezes 85. Então, M vezes 25,5 é igual a 31 vezes 5 vezes 85, que vai dar 2.677,5. Agora, eu faço a divisão. Deixa eu fazer menorzinho aqui, senão a gente não vai conseguir. M é igual a 2.677,5 dividido por esse valor aqui, que eu vou isolar. Aqui é a parte matemática. Que vai dar 105 gramas. Aí, eu já consegui calcular, então, as massas. Então, para essa lei, como é que faz? A gente sempre vai calcular por regra de 3. Então, eu vou pegar, eu tenho 3 valores e tenho que achar esse quarto. Então, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem resolver, tá bom? E depois disso, a gente vai estudar a última para fazer nossa atividade. Então, até a próxima aula, pessoal!